3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo ao Prensa Podcast, o podcast da Prensa de Babel, que você já conhece aí, paramos de contar quantos Já tá episódios já confuso tem, pra já tá gente, pensa. confuso. Já contar quantos episódios já foram. Eu sou a Camila Halpe Eu sou o Vitor Viana. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a cidade de Búzios, sobre tudo que você viu aí na rede social, que você está com dúvida, falácia, não falácia, fake news, não fake Uma news. oportunidade de Uma tirar oportunidade dúvidas. de tirar dúvidas. E para tratar desse assunto, a gente está recebendo aqui mais uma vez o prefeito de Búzios, Alexandre Martins. Muito obrigada, seja bem-vindo, prefeito, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui. Tirando as dúvidas, as polêmicas, né? A cidade cheia, né? Graças a Deus. Hoje ainda é feriado. Mas cidade sempre cheia. Verão não tem feriado, não tem nada. Búzios... Lotada sempre. Hoje, 160 mil pessoas na cidade. A gente conseguiu aí fazer uma contagem com a Prolagos permanente. Hoje isso é possível, né? Conseguir contar quantas pessoas estão entrando. Quantidade de carro que entra, que sai. Então é importante para as pessoas entenderem. Que às vezes não entende a dificuldade da mobilidade e acha que tem solução. Por exemplo, a gente está estudando agora reatualizar ou atualizar o plano de mobilidade da cidade. E não adianta fazer plano se não tem solução a quantidade de carros. Se tiver solução, São Paulo não era o que é, nem o Rio de Janeiro. E olha que São Paulo tem rodízio de carro. Rio de Janeiro tem horário para engarrafar. São Paulo nem isso tem. É engarrafado o dia inteiro. Então tem situações que, dependendo da quantidade de gente, você não consegue solucionar. Então esse tipo assim, dessas polêmicas, né, de pessoas que acham que tem solução para tudo, para entender um pouquinho do movimento da cidade, para isso precisa saber da quantidade de pessoas que tem na cidade. Você tem que trabalhar com dados. Justamente no dia, aproveitando que entrou nesse assunto, quando deu uma polêmica maior ali, que foi naquele período já próximo do Réveillon ali, o que aconteceu, prefeito? Aconteceu a quantidade de gente, mas isso é todo ano. Tanto que eu falei alguns dias antes em vídeo, galera, dia 30, 31, 1º e 2 são os piores dias para você transitar na cidade de carro. Vá de bicicleta, vá de Uber, vá de táxi, vá de moto, mas não saia de carro, porque de fato é um dia complicado, ou são dias complicados. Então você pega ali nesses 5 dias, Vitor, nós tivemos 95 mil carros circulando na cidade. Para você ter uma ideia, 90 mil carros é o que circulou em janeiro do ano passado. Esse tipo de comparativo é No importante, que às vezes a gente no não mês tem quando inteiro. está discutindo. Então nós fizemos isso em 5 dias. Por quê? É normal, até vou entrar numa outra polêmica aqui que eu vejo algumas pessoas criticando. Búzios não precisa fazer evento no verão. Os eventos que vêm são pagos e as pessoas querem se aproveitar até para vender, ter movimento. Mas eu, prefeitura, não gasto um centavo em evento nesse período. Não precisa mas atrair não mais faz gente. queima de fogos. Búzios não precisa de queima de fogos. Até porque nós temos uma lei que proíbe. Aí tem os animais, o autista. Então tudo isso deixa bem claro. Não temos o ideal de fazer, porque Búzios não precisa. Eu não preciso de show na areia, eu não preciso de palco em lugar nenhum pago pela municipalidade. Isso a gente se preserva para fazer na melhor temporada, que a gente chama aí o outono, a primavera. A gente tem, né, É uma forma de vencer essa sazonalidade, né? Cantata, a gente tem um monte de evento. Sim, e a gente tem que concentrar recursos do município para atrair o turista. E para atrair o turista é no período que ele não viria se não tiver um atrativo. Eu acho que Porque também ele já vem. eu acho que o Búzios em si já é um atrativo, né? A cidade como um todo já é o atrativo que a pessoa, para isso ela vem passar o Réveillon e as férias dela em Búzios, né? Você imagina se tivesse tido um show? Não, esquece. Nesse E dia. já para responder que a gente estava conversando aqui, desse Vivo na Praia, que antes tinha Claro no Aretê, são eventos que a cidade não tem participação nenhuma. E lembrando que tem uma lei que você não pode fazer nenhum show na praia por conta de toda a orla de praia de proteção ambiental, né, área de restinga. Então, o esporte já tem uma área para o esporte. E aconteceu, agora há pouco, aconteceu também um evento parecido ali, né? Que foi até a Secretaria da Mulher, eu participei, fiz até um vídeo. É o mesmo molde. Sim, é esporte, molde, é beach esporte. tênis. Ali era uma ação pública sem nenhuma Agora, perspectiva de show, marca, né? primeiro, o município não faz show ali. Segundo, o que tem é particular, não tem como permitir na areia da praia. A orientação foi, nesse aí, sendo bem específico no Vivo
Vivo na Praia, né? Seria para fazer o show, como já fizeram outras vezes, aqui na Praça Ferradura. Sim. Então faz o esporte lá E e na o show Praça aqui? Ferradura seria aqui, porque já fizeram antes. O apelo é muito melhor. E aí eu vi que fizeram lá e ainda fizeram pior, o palco de costa para a praia. Podia ter pelo menos feito o palco de frente para a praia. É uma orientação que pode servir para as próximas. Sim. No porque segundo show. É importante as dizer que pessoas- o show era gratuito. Sim. Então, até Porque dar um tem muita limite, até dar um confusão, limite né? máximo de pessoas, entrou Tem todo muita mundo. confusão É. nas informações, porque as pessoas soltam as informações muito tortas. Primeiro, isso foi divulgado com muita antecedência que não era gratuito, assim, que não era pago, que não era na areia, Sim. e que era um evento privado, né? De uma É empresa. uma empresa fazendo uma atividade em Porque a Búzios, gente, né? quando aconteceu o primeiro, claro, verão que foi lá no Eretê, eu lembro que aconteceu essa confusão toda de Sim. pensar o que que é, não, mas a prefeitura tá pagando e você não pode. Eu falo, gente, não é a prefeitura. Sim. É um evento que vem aqui, que divulga a cidade, eles se divulgam também. Claro. E aí, Sempre paga uma medida compensatória ao município que a exatamente, gente que na verdade é o exige. contrário, não é o Mas já município que o paga. município arrecada um Sim, valor com isso, arrecada não o com contrário. taxa. Não sai do Mas evento. não é do município, não temos participação na organização e nem temos ideia de fazer nenhum evento pago pela municipalidade neste período. Então não tem show na praia, não tem fogos, porque a cidade, como se viu, Imagina. não precisa. Atrair no período que as pessoas não vêm. Então isso é fora do verão. Aí sim a gente faz o wine, faz o jazz, faz o Tem MP uma carta de Búzios. evento. E a lei que até- proíbe é de 2016, se eu não me Sim, engano. Né? sim. Não foi uma lei criada agora nessa gestão Sim. também. É uma lei, também, porque a lei foi uma lei criada pelo Legislativo Sim. e que visa ali a questão da proteção Sim, proteção a ambiental. proteção ambiental, Mas a é que questão Búzios é da uma cidade restinga. que ela é sensível, né? Se faz o show, reclama que tá fazendo show na praia. Se Sim. não faz o show, reclama que não tá fazendo É um show na verdade. praia. Então você tem que ter um jogo de cintura. Acho que como comunicar, e a prefeitura também vem Sim, dizer, sim. olha, é isso e tal. E muita gente perguntou se tem alguma possibilidade de mexer nessa lei. Bom, possibilidade tem, mas quem mexe na lei é a Câmara. Não, mas não há né? interesse em fazer show na areia. Então, eu acho que tem tanto espaço para fazer show E funciona já. que funciona, e ainda tem outra. Por exemplo, agora tem uma ressaca. Se você bota um palco lá, ainda corre o risco de desmoronar, de ter É acidente. que tem que pensar que nós não temos uma orla como a de Copacabana. não tem. Nem a Praia do Forte, Né? por Como a exemplo. Praia do Forte, que também é E mais você extensa. tem ali uma área de restinga, de vegetação nativa, que a gente sempre mantém, cerca, protege. Não, justamente nesse momento agora está tendo todo um trabalho de recuperação daquela Sim, restinga. da restinga. Estão tendo que afastar espaços Sim. para poder a restinga ser retomada Nós fizemos novamente. o Parque do Tucuns lá para justamente no Tucuns preservar, né, para não pode botar carro em cima. Então tem todos esses argumentos, né? E a gente, eu acho que não precisa. Você tem o INEF, você tem Ferradura, você tem aqui a Praça Santos Dumont, você tem em bairros locais que possam fazer Sim. pequenos eventos, né? E lembrando que sempre a gente vai cuidar da segurança. E acontece as atividades esportivas num espaço que foi reservado para Sim, isso, na Praia de Jeriba, exatamente, inclusive, né? entendeu? É. E assim, a gente de novo, né? Búzios é uma cidade que a gente. Não adianta, a gente fala sobre esses assuntos, a reclamação e tudo. A gente realmente não precisa. Eu tenho uma opinião muito direta sobre isso. Eu concordo que a gente não precisa de fogos de artifício, que a gente não precisa de show, que não precisa de palco, que não precisa atrair mais gente. Nesse porque- período não precisa. Não precisa. E assim, eu vi uma pessoa fazendo um comentário, né? Eu leio o comentário, mas eu não respondo e eu esqueço, porque eu acho que a gente gasta energia. Claro. E aí uma pessoa falando assim, mas por que não fizeram esse show lá na Praça da Ferradura? E aí outra pessoa foi e comentou assim, engraçado, tem MP Búzios e às vezes não tem uma lotação gigantesca, quer dizer, é o vício da reclamação também, né? Se você faz aqui, reclama, se você faz lá, reclama e é natural. E deve da ter alguém, nossa e deve ter sociedade. alguém que mora perto da Praça da Ferradura que reclama também. Tem. Quer dizer, eu nunca tive essa reclamação na Praça Ferradura. Mas eu vou te falar, e aí falando um pouquinho que você está falando desse tipo de gente, não sei se você já viu no Instagram aqui, para satirizar um pouquinho, um personagem fazendo o seguinte, o prefeito está fazendo show aqui na praça, que absurdo, podendo gastar com isso está gastando com show. Alguém passa e diz assim, amigo, o prefeito cancelou esse evento. Ele falou, que absurdo, o Como é que prefeito cancela cancela? alguma festa tradicional. Então, infelizmente,
Eu não gosto de reclamar da vida, eu acho que é muito ruim e você acaba trazendo algo ruim, sabe? Que você só olha o lado ruim. Tanto que eu fiz o vídeo agora falando da Previdência, de quanto eu recebi. Acho que ali nem falei do que eu tinha de dívida de passado, né? Que eram 25 milhões de dívida de Previdência e de INSS 12 milhões. E a gente vem pagando isso e sair de 118 para 364. Está lá no meu perfil. Saudável. Né? E eu cito isso. Tem gente que só olha para o lado ruim. Só fala das coisas ruins, só fala do que não acontece, mas não fala do que acontece. Eu tive uma reunião agora com uma associação e as pessoas me pedindo para varrer a calçada de terceiros. Que podia estar varrendo sua calçada, eu varro a minha. Com certeza. Sabe? Nós também varremos Aí a nossa. tá reclamando da calçada que o próprio contribuinte não cuida, que é dele. Sabe que às vezes ele mesmo calça, mas depois não vai e tudo é prefeitura. Então, todos os problemas é prefeitura. Então, já é o costume. Eu vi, ainda agora, me passaram um vídeo de um opositor reclamando do lixo que estão jogando irregularmente em um terreno. Que deve ser punido. E a gente tem tentado punir, tem dado notificações, dando oportunidade de correção, mas não tem jeito. Infelizmente, eu acho que vocês devem ter visto aí, outro dia eu estava passando no Borges Jeribá e um camarada com um carro parando, jogando material de obra num terreno baldio. E uma criança dentro do carro. E eu parei fui lá, falei com ele, amigo, tirei foto, multamos o carro. Eu falei, amigo, isso é lugar de descarte, você está colocando num terreno, cara. E olha que você está ensinando pro seu filho. Você tem ali na estrada da usina, cara, teu filho tá aí, é o exemplo que você tá dando pro seu filho, é isso mesmo. Aí o garotinho virou assim e falou, pai, realmente, pai, não pode jogar aí. Tem que acreditar Sabe? nas crianças. E aí pegou, botou pra dentro, meia hora depois eu mandei o caminhão, já foi lá, já limpou, no dia seguinte estava jogando de novo. Então é difícil. Vocês estão com Sabe, uma você campanha, conscientizar né? a população a abraçar. Você pega aí em alguns pontos da cidade que não tem jeito, as pessoas acostumaram a jogar ali, geralmente algumas empresas. Eu agora vou propor uma multa mais pesada, vou pedir à Câmara que autorize, para a gente ser mais enérgico nisso. Porque é muito dinheiro que a gente gasta com coisas que não era para a municipalidade estar fazendo. Mas é questão de educação. A gente conversava com o vice-prefeito esses dias, né, o Leandro, que agora ele está no serviço público. E a gente tem uma campanha, assim, eu e o Vitor, a gente de vez em quando escolhe um tema pra gente defender, porque não dá pra você lutar por tudo. E a nossa defesa hoje é a separação do lixo orgânico dentro da sua casa. E aí a gente estava falando sobre isso. Se as pessoas começassem a separar o seu lixo orgânico do lixo seco, já resolvia 80% do problema nós do temos lixo. um mentor, que é o Daniel, que traz esse trabalho há muitos anos aqui em Búzios, e ele explica justamente isso. Faz a compostagem. Todo mundo fala do plástico, o plástico é um problema assim, mas o plástico também é uma solução, né? A gente não tá aqui, né? Isso é plástico, isso aqui é plástico. Então, se a gente começa, pelo menos, a já começar a não misturar o orgânico com o lixo seco, a gente já tá fazendo uma revolução muito grande. E é uma revolução no peso do lixo, no valor do lixo. O valor que vai ser gasto. A quantidade de animais que você atrai para o lixo, assim. A gente, olha o carro do lixo com chorume. Por que o carro do lixo tem chorume? Porque tem lixo orgânico misturado. Então, é uma coisa muito simples. A gente tem em casa há 4 anos, desde que a gente conheceu isso. Tem lá em cima da pia um vasilhame onde a gente separa tudo que é orgânico. E aí ele vai para um balde uma maior. vez por semana leva o baldinho, esse lixo vira compostagem. Então, assim, o nosso lixo é seco. A gente nunca mais teve problema com barata. A gente nunca mais teve problema com nada. E aí, quando você não tem problema com barata, não tem problema com escorpião e é por aí vai, né? Só que dá trabalho, né? Sim, você tem que ter uma predisposição para fazer isso. E as pessoas não querem também fazer a parte delas. Elas querem que tudo seja feito. Aí na hora de fazer adubo, esse material é muito importante. Nós estamos fazendo lá na usina, não sei se já foram, e vez ou outra eu vou lá e eu já vejo ali dos nossos galhos retirados, das nossas podas, já tem ali muito material orgânico, adubo, para já retornar, vamos dizer assim, para os nossos parques e jardins. Só que ele enriquece mais quando tem o orgânico da cozinha. Com certeza, da cozinha, entendeu? claro, Porque ele melhora a qualidade. Então, às vezes, falta isso até para melhorar esse adubo. E eu acho que o que é importante, e que é o que a gente está tentando fazer na gestão, é direcionar, porque a pessoa tem, mas eu faço o que com elas? Pois é. Onde é que eu entrego? Então, a nossa etapa agora é tentar direcionar para onde vai. Nós estamos com um transbordo na Baía Formosa, que foi a solução que nós demos já desde o ano passado, porque nossos caminhões de lixo, com a quantidade de trânsito que tinha na região, quando um caminhão nosso de coleta ia para descarregar
na 2 Arcos, que é em São Pedro, era 4 horas para voltar, ir e voltar. Então ele não estava recolhendo aqui o resíduo. O que nós fizemos? Um transbordo na Baía Formosa, agora nós vamos fazer um galpão e vamos, já tenho a licença, vamos manter aquele transbordo e tentar fazer um centro de triagem. Como assim? O sofá, a geladeira, esses descartes que a população faz de forma, às vezes até irregular, na grande maioria, ele pode ser reutilizado. Num sofá tem muita madeira, Claro. sabe? Numa geladeira tem muito metal, então a gente já pode mandar para um ferro velho desse. Até vejo alguns caminhões passando, comprando esse material. Então a gente tem que saber o seguinte, direcionar para onde vai. Sabe? Então acho que nossa meta esse ano é direcionar. Como a população hoje consegue chegar até essa usina hoje que já funciona em Búzios? Então a usina é fácil, é só pegar ali em frente à Pau, à direita, vai andar 2,5 km e vai estar na Você porta dela. pode juntar o que tem e Pode levar juntar até o lá. que tem, é o que eu tenho falado para a gente começar a fazer. Nós vamos começar a distribuir os pontos de coleta, né, seletiva, que são 10 pontos que nós teremos. Devemos fazer isso agora até março. Estamos esperando os contentores chegar, porque não tinha Isso já contentores adequados. já facilita o escoamento, né? Você Exato. leva até o ponto de coleta. Você sabendo onde descartar, sim, claro. quem tem o interesse da preservação, ele vai levar no ponto. Uhum. Eu estava falando agora com a associação, como disse, a ideia dos contentores, que alguns criticam, foi fazer o quê? Bom, você colocava teu lixo na tua porta, o teu vizinho também. Esse coletor tinha que vir caminhando aquela rua toda, em toda a cidade, para coletar o lixo. Isso demorava muito mais. Qual é a ideia? É ter o ponto de coleta. Você tem na sua esquina um ponto de coleta. Então você, vamos lá, as 30 casas que tem na sua rua, o que eles têm que fazer? Levar e colocar naquele ponto de coleta. O caminhão chega ali, É o numa único caçambada só, já levou tudo. E que a população seja educada para entender que aí não é para jogar o lixo de cozinha ali dentro, né? Para jogar em tudo de Entulho, obra, massa, né? Que é onde É. quebra os Isso contentores, aí, que é é. muito peso para Que a virar. gente encontra, infelizmente, quando vai Sim, descartar muito. galho, Aí o alguma nosso coisa. pessoal É. vai deixar para trás, porque naquele caminhão que é compactador, ele não pode ter nenhum produto desse, entendeu? Mas é Mas é contínuo. uma questão educativa, né? Ela tem que andar muito, né, na escola, porque eu acredito muito nisso, né? Nas crianças, tem coisas que os nossos filhos ensinam a gente. Sim, Olha que a claro, gente, sim, né? sim. Enfim, a gente É, tem e que como nós acreditar. falamos no programa anterior que estava gravando, nós estamos numa geração que começamos lá em 92, com a Eco 92, entender esse Sim. sistema, Entender mas ainda minimamente que a gente assim... tem que fazer, né, o descarte. Sim, verdade. E é E uma campanha, né? É o que eu ia falar, a prefeitura está com uma campanha que eu Sim, vejo bastante permanente. o tempo todo falando de lixo. E assim, a gente vive muito isso, porque a gente olha na nossa rua mesmo, o lixeiro passa e o lixo é descartado depois que o lixeiro passa. É, Quer isso dizer, aí é difícil de vencer você isso. tem que ter difícil. O lixeiro acabou de passar. Eu, por exemplo, quando eu perco o lixeiro, eu penso, bem, agora é só Ah, amanhã. Só amanhã. Só amanhã. E muita gente não sabe que a responsabilidade do seu lixo não é da prefeitura, é seu. Sabe? E aí eu vejo em alguns lugares do mundo, até achei estranho que eu não via uma lixeira. E aí, de repente, 8 horas da noite, eu saí, todo mundo estava com a lixeira na porta, assim, parecia que tinha combinado o horário. Já acostumaram. Tal hora, passa o lixo. Então a gente está, obviamente, já divulgamos, vamos divulgar de novo que horas passa a coleta na sua rua. Não é fácil coletar de 42 mil para 470 mil. De 42 mil para 160 mil habitantes que tem hoje. Então a gente sai de 60 toneladas dia e vai para 170, 230, dependendo da quantidade de gente. Por isso estavam falando da TTS, para, vamos dizer assim, repor o que o município gasta com pessoas que não moram, não tributam na cidade, e que pudessem ajudar nisso. Eu mandei para a Câmara, aí começou crítica de um lado e outro, eu avisei, olha, então vou cancelar e arquivei. Mas, de fato, o município gasta na coleta de lixo, o município gasta nesse período muito mais na saúde, né? Então são coisas que não tem jeito. Você recebe turista, você tem que receber. A TTS o que ele poderia ter traz. ajudado até Com certeza. nessa confusão que foi de gente demais entrando de carro na cidade, né? Então, essa era a ideia. Porque um grupo de pessoas certamente Faz era o um sol grupo da que não luz. estava hospedado, estava Sim. só passando um dia. Essa é a ideia. Elas não seriam proibidas de vir, é importante Sim. dizer, mas diminuiria um pouco do tesão Elas de não vir pagam dirigindo para até entrar na aqui. cidade. Elas contribuem para que a cidade permaneça Sim, sim, segura. com- O trabalho aumenta demais. Exatamente. E é o que eu falo. Eu tenho, e falo isso durante o ano inteiro.
Nós temos uma população de 42 mil habitantes e 400 para limpar, 400 pessoas para limpar a cidade. 2 vezes a população. Esquece. E como é que tá a situação, prefeito, quando a prefeitura assumiu agora? Hoje a prefeitura cuida da parte da limpeza da cidade. Está funcionando, na sua opinião? Sim, está funcionando. A gente fez também para baixar o custo, que antes nós pagávamos a tonelada. O município a vida inteira pagou a tonelada. Então chega agora, com a mesma quantidade de caminhão, a prestadora recebia 1.600.000 do município. Foi o que eu paguei ano passado. Eu falei, não pode. E não prestava também o serviço de qualidade. A gente reclamava muito. E eles não aumentavam os caminhões, porque era por tonelada. Eles diziam o seguinte, não, com os 7 caminhões que eu tenho, eu resolvo. Não resolve. Que até ele ir lá e voltar, Já o tem lixo mais estava material, ali, não. aí tem mais lixo. O que eu fiz? Aluguei os caminhões. E agora eu mesmo faço a operação. Deu um probleminha, porque na transição, alguns caminhões que vieram não estavam aptos, então a gente veio trocando a frota. Né? E aí é briga. Mas até acostumar, hoje você vê, hoje já estou estável, mesmo com 160.000 pessoas E na houve uma cidade. economia, né? Uma economia. Não, eu vou pagar aí no máximo 1 milhão, quer dizer, só janeiro vai economizar 600.000. Só em janeiro. Então, eu já estava para mudar esse modelo há muito tempo, que muitos falaram em campanha, eu não falei, mas fiz. É importante lembrar também que o Búzios hoje, as pessoas às vezes não sabem, que a gente se acostuma com o melhor, a gente quer sempre o melhor. Mas não é comum nas cidades brasileiras o recolhimento do lixo diariamente. Não É é. muito não incomum é. isso. A São gente- poucas as cidades que recolhem lixo todo dia. Você tem os dias da semana para recolher, você sabe o dia que passa na sua rua e você bota o lixo naquele dia. Às vezes são 3 Geralmente vezes é na dia semana. sim, dia não, ou 3 vezes na semana. semana. Centro aqui são 3 vezes por dia. É isso aí. 3 vezes por dia. Por dia. Que é muito É muita lixo. coisa. Mas a gente entende, tem residência, tem hotel Não, e tem restaurante. como moradores não estamos reclamando. Que não bom é, que recolhe não, todos que os bom que dias. é assim. Mas é Mas bom é lembrar pesado. que não é pesado. comum nas cidades Não, recolher lixo todo dia. Mas é pesado, né? Mas como é que você não faz num centro da cidade? Que o lixo, por exemplo, dos restaurantes sai de noite, de madrugada. Aí a gente tem que passar às 5 da manhã. Aí faz um repasse às 8 e o outro às 6 da noite. Entendeu? E é um centro turístico. E não tem jeito. Aqui é o nosso grande shopping, é o centro da cidade. Sim, continua O grande sendo. shopping Né? a céu aberto. Não podemos deixar de cuidar para que esse centro continue assim E dessa todo mundo forma. vem para Búzios, Claro. quer vir ao centro, ou vem ao centro, anda na Rua das Pedras, que é o marco. Então a gente tem que manter sempre o melhor. Prefeito, houve recentemente uma notícia, uma nota que saiu num jornal de grande circulação nacional sobre um julgamento relacionado à questão da Previdência em Búzios, do setor Previdência. Na verdade, das contas, Tribunal de Tribunal Contas. de Contas. Isso. Vamos lá. Recomendação é para reprovação. Erraram aí, falaram 4 votos ao contrário, são 3, e depois foi pedido vista, porque nós, além da defesa que nós fizemos, também fizemos uma no dia. Por quê? Qual é o questionamento? Eu até fiz um vídeo hoje, falei sobre isso já aqui. A Secretaria de Finanças deixou de pagar 4 parcelas do patronal na transição de 24 para 25. E aí teve essa recomendação. Lembrando o seguinte, nós temos 92 municípios, vários prefeitos, e até Eduardo Paes falou sobre isso, que foram muitos municípios com essa recomendação. O que me estranha é a gente ouvir isso, né, de um município só tendo 92. Então, obviamente, é um direcionamento de uma pancadinha, sem problema, real. Só que, como eu falei, foram 4 parcelas da Previdência que não foram pagas, mas eu recebi com 118 milhões e fechei com 364 milhões. Foi um erro da Secretaria de Finanças? Foi um erro da Secretaria de Finanças. Mas a gente está questionando o seguinte: vários municípios tiveram suas contas aprovadas com ressalva com a mesma situação. E é isso que a gente está chamando a atenção. Claro. Porque nunca foi critério de reprovação parcelas, até porque já está em dia. Já foram pagas. Foi um erro da Finanças? Foi. Não foi nem meu. As minhas contas estão em julgamento. Às vezes até por um descuido de algum funcionário, de algum secretário. Faz parte. Mas tiveram vários municípios, a gente está até levantando, colocamos isso na defesa, porque não é normal. E a gente tinha recurso para pagar, não é que não tinha, não.
Então, por isso que eu digo, foi um erro e a gente mostra no fechamento, e olha, não pagamos porque não queríamos pagar, não, estava aqui. Tanto que logo posteriormente nós pagamos. É que foi um lapso da Secretaria de Finanças, como tanta coisa, acabaram deixando de fazer. Mas você vê que a gente faz tanto que a gente está com mais de 200% no fundo de previdência do que eu peguei. Isso é importante colocar, né? É a primeira vez que tem uma quantidade como a que está no atual no fundo de previdência. Disparado. Eu tenho garantido, só para o pessoal fazer uma ideia, e eu falo isso, eu tenho garantido de folha de pagamento 360 meses, porque a folha da Previdência é 1.100.000, 1.200.000. Então eu tenho garantia para pagar 360 meses daqui para frente. Então você está dizendo que você hoje não está dependente dos royalties, por exemplo, para pagar a folha de pagamento? Não, isso não, nunca tive. Na folha de pagamento, nesse meu período, nunca tive. Você vê que sempre tive em dia. E aí vou lhe dizer, graças ao calendário de eventos, a cidade movimentada. Se atribui a isso, as ações de ter mais eventos ao longo do ano acontecendo. 100%. A arrecadação mudou desde que a gente veio da pandemia, lembrando que a gente pegou a pandemia. Búzios pela Firjan, eu reafirmo, sempre falo sobre isso, de 23 para 24, Búzios foi o município que mais gerou emprego e renda. Ficamos em terceiro, perdemos para Macaé, Rio de Janeiro. Abaixo de 100 mil habitantes, nós somos o primeiro do estado. Nós geramos mais de 10 mil empregos. Por isso que quando me perguntaram outro dia numa entrevista, prefeito, qual a solução para essas 470 mil pessoas na cidade no Réveillon? Solução? Isso é a solução. Porque se você tem gente, você tem turismo. E a gente só vai para onde é bom, para onde a gente gosta. Então é sinal de que Búzios está boa. Né? Muita gente querendo vender sem uma postagem. Judicializamos muitas ações com fake news. Tá? E a municipalidade, porque muitas coisas estão falando da gestão pública, não do prefeito Alexandre Martins. Então não é pessoal, então a procuradoria está entrando. Teve uma agora que disse que o Comando Vermelho está mandando nas praias. E teve gente que recebeu isso em São Paulo. Tem que ter responsabilidade com o que está dizendo, né? Exatamente. Isso é oposição a um governo ou à cidade? A gente tem que avaliar o que é oposição a um governo e o que é oposição a uma cidade. Essa notícia é boa lá fora? Até porque nosso índice de roubo, homicídio, furto é muito baixo. Nós publicamos isso na prensa, com o relatório da Polícia Militar relacionado a como foi baixo o índice de roubo de carro, que mesmo assim aconteceu, parece que e mesmo assim houve teve recuperação dos veículos, recuperou os veículos. Diminuição de violência, de letalidade. Nós tivemos um caso que a polícia considera isolado, se eu quiser falar sobre isso, que foi uma ação, uma violência direcionada a uma pessoa que estava ligada ao crime, ao tráfico de drogas. Repercutiu muito, repercutiu né? muito. Realmente porque claro que assusta as pessoas, é evidente. Onde foi? Né? Foi num beco, perto da praia, o cara cai na praia. Claro. Mas é guerra de tráfico. E aí eu tenho alguns comentários que eu falo, nem vou fazer mais. Por quê? Às vezes quem fala contigo, quem reclama, é o cara que mantém o traficante ali. Por quê? Só tem o tráfico vendendo porque mas tem era bom lembrar também que nem era uma ação de tráfico local da cidade, né? Então, estava tentando chegar naquele local, ganhar o espaço, era de fora, e aí é uma briga de tráfico. Né? E aí você vê, vamos lá, se a gente tem 8 homicídios, 10 no ano, você pode apostar que a grande maioria é briga de tráfico. Isso acho que é no estado inteiro. O que a gente pode fazer, prefeito? Acho que eu não poderia fazer uma pergunta, tá falando com o senhor sobre esse assunto e quem tá ouvindo a gente falar, não vai perguntar para ele o que a gente pode fazer nesse sentido. A gente tem esse problema na cidade já. Então, é um problema endêmico do país, do Rio de Janeiro inteiro. Principalmente. Mas você vê o seguinte, o nosso município, o que eu tenho falado, tanto com o delegado Lauro, com o Nuno, comandante aqui da 5ª Companhia, nosso secretário, guarda municipal, a gente tem que achar as respostas. Aconteceu? Tem que saber quem é e buscar. Não pode ficar impune. A impunidade motiva o outro a vir e fazer. Então agora acabamos de prender um carro que roubava as lojas aqui, saiu há 2 meses do município, furtou loja aqui. O que aconteceu? Quando ele entrou na cidade, a placa já estava aqui. Não deu 1 minuto e o cara já estava preso e sendo encaminhado para a delegacia, cheio de furto de outros municípios no carro. Foi pego aqui. Quem estava foragido de outro estado chegou aqui com a inteligência, comunicou com o Búzios, foi pego.
Câmera de monitoramento e identificação facial, prendemos um esse mês. Então lembrar o seguinte, vai cometer crime em Búzios, dificilmente vai ficar impune. Então é melhor não vir para cá. Porque nós temos 400 câmeras de monitoramento e o que é importante na segurança pública é a resposta rápida. A gente precisa responder logo. Tem que responder rápido. O delegado ontem, até mandei os parabéns, prendeu de novo. E é o tráfico dali, é o tráfico de lá, é aquele movimento. Então, para a gente, o importante é isso. Pedir para que começasse a dar mais atenção à orla depois daquelas ocorrências. O governador botou agora o segurança presente, que já atuou neste período, mesmo sem inaugurar, não usou os coletes, mas você vê, para ter 470 mil pessoas, anota aí as ocorrências que você vai ver como é tranquilo. O que aconteceu aqui nos 5 dias, vamos dizer assim, do dia 30, eu vou nem falar do Natal, que foi quando foi aquele homicídio, mas do dia 30 ao dia 3, onde passou aqui mais de 700 mil pessoas. Tá? O que aconteceu aqui é em meia hora no Rio de Janeiro. Eu estou falando de 6 dias aqui. Os celulares, por exemplo. Esquece, aqui foram 8. Sim. Entendeu? Em 5 dias. Entendeu? Então é baixo. Quem quer vender a ideia da insegurança na cidade? Eu recebi aqui uma pessoa ontem falando, prefeito, eu moro em Brasília, mas tenho casa em Búzios. Minha amiga recebeu isso, mandou para mim, preocupada com Búzios. Que era essa questão, dizendo que o tráfico estava mandando, o Comando Vermelho estava mandando nas praias. E aí ela falou, isso aqui é um absurdo, eu moro aqui, eu sei que não é assim. Sabe, eu já estou vivendo aqui há 4 anos e não é assim. A gente aqui anda tranquilo, a gente aqui não tem preocupação com nada. E aí se vende uma ideia ruim de que Búzios está violento e você vê que não é. A preocupação das pessoas quando vem para cá não é de violência. Não, é o trânsito. É o trânsito. É por isso que eu vou perguntar isso, porque eu vi algum vídeo falando sobre guarda municipal. E realmente a gente não vê muitos guardas municipais organizando o trânsito. Sim. O que está acontecendo de verdade? Bom, vamos lá. Na nossa guarda municipal tem muitos, vamos dizer assim, em baixa de saúde. A gente está até questionando isso, acabei de ter uma reunião com eles, tem uma proposta aí de uma aposentadoria especial. A função da guarda veio mudando com o passar do tempo. Eu sempre tenho falado muito isso. Antigamente era trânsito. Aí quando era no trânsito, o pessoal reclamava, ficava ali no CC, olhando no celular, batendo papo, baixando a cabeça. Né? De novo. Não muda nada. Isso quando está no trânsito. Quando não está no trânsito, qual é o objetivo hoje da Guarda Municipal? Ela trabalha numa ronda ostensiva, que é o ROMU, na Maria da Penha, que é atendendo às agressões. Então você começou a direcionar a operação. Ela tornou uma guarda de segurança, muito mais que patrimonial. Hoje a Guarda Municipal faz parte da segurança. E esse é um movimento nacional, não é só Exato. de Búzios. Só. Estamos falando agora, por exemplo, do armamento de um certo destacamento da Guarda. Nós estamos nesse caminho. Então ela foi mais para segurança dos prédios públicos, em alguns pontos onde tem gente, saúde, hospital, PU, às vezes UBS, prefeitura, com certeza, que é onde transita muita gente. Não para tomar conta de patrimônio, mas para dar segurança a quem trabalha. A gente se acostumou com o tempo que o guarda ficava cuidando da praça, Sim. Era anos atrás. Né? Qual é a mudança que nós vamos fazer, tudo dando certo? Eu estou esperando alguns se aposentarem. Nós temos hoje 232 guardas aproximadamente. Alguns já estão no período já de aposentadoria, pedindo aposentadoria, outros tirando licença-prêmio para não perder. Mas qual é a ideia? É criar o agente de trânsito. Para só ficar monitorando o trânsito da cidade. Mas para isso eu tenho que reduzir guarda. Tá certo? Porque senão a minha folha aumenta drasticamente. Então a minha ideia. E esse agente de trânsito é uma coisa diferenciada, ele não é exatamente guarda. Ele não tem... Totalmente diferente. Então um fica na segurança. Ele não está ligado ao estatuto da guarda, ele é uma outra totalmente função, diferente, entendeu? Com outras atribuições, mais especificamente trânsito na cidade. Lembrando que a gente ordena, melhora um pouco o fluxo, mas tem horas que não tem jeito. Quando para lá na saída, para tudo aqui para trás. Entendeu? Então tem dias que não tem jeito. Esse período é um período que é melhor ver o horário que vai sair de casa. Se puder sair com Uber, táxi, o que for, é melhor, porque a cidade está cheia.
A gente enfrenta também muita dificuldade, eu vejo muita falta de educação no trânsito. E eu não tô falando só de moto ou motorista, o pedestre também tá muito mal educado. Acho que algum vereador falou isso. Parece que ninguém sabe o que tem que fazer no trânsito de Búzios, né? A gente vê, assim... Desde o pedestre a gente, também. A gente tá Até o muito na ciclista. rua, né? Então você tá As ali... motinhas elétricas. Moto elétrica na contramão. Não, e carro andando na ciclovia, nós batemos o recorde de multas esse ano. Foram mais de 1.100 multas nesse períodozinho de menos de um mês. Gente ultrapassando ali naquela faixa elevada de Na moto. passadeira, Não, a criação extraoficial de um corredor só para motos num espaço que não, Sim, não passa. sim. Não, é um desespero. Eu, às vezes, brinco quando está dirigindo, eu falo o seguinte, acho que eu estou atrapalhando. Essa sensação. Pois é, a Eu sensação, tô a sensação é essa. Desculpa, Que é um de lá, é um de cá, rapaz, eu acho que eu estou no lugar errado. Aí é você meio que dirige. obrigação de você andar do lado, aí tem uma bicicleta, você tem que andar para cá. E eu acho que quem corre risco é justamente quem tá andando e quem tá na bicicleta. Sim. Porque você tá aqui no carro, vem o corredor, Sim. você olha aqui, o cara tá vindo ali de moto e o outro vindo ali. Eles vão bater de frente. Como é que eu vou fazer? Se eu pego Tem alguém jeito. que tá Então, andando a assim, pé E do parece lado? que não tem tempo para esperar. É. Vou esperar passar. Não. Não. E Falta aí, gente vamos falar dos acidentes, por exemplo. 99% dos acidentes que nós estamos tendo é imprudência. E nós temos esses dados no jornal, é quem quiser imprudência. procurar vai achar lá na Prensa de Babel. Nós temos esses dados, 75% são motociclistas. Sim. São ocasionados por questão da motocicleta. E imprudência. Imprudência com amor. Teve um acidente há pouco tempo, agora, poucos dias, ali um carro bateu no outro. Estava bêbado, foi conduzido para a delegacia, o carro foi rebocado, sabe, voltou da praia, então não tem jeito. Às vezes eu até escuto, mas tem que botar um quebra-mola aí, absurdo, como se a culpa fosse da prefeitura. Não, Aí eu tenho falado em algumas reuniões que a gente atende as pessoas e a gente entra nessas polêmicas. O prefeito asfaltou, tem que botar quebra-mola. Então, para que asfaltou? Deixar na terra que vai andar devagarinho e passando devagar nos buracos. E aí eu sempre tenho falado, quando você faz um asfalto, hoje automaticamente você já tem que colocar ali o quebra-mola, porque as pessoas não respeitam. Então, Né? A gente está falando ali da madeireira ali, né? Entrando na Boa Vista. Quando botaram um quebra-mola, um tempo atrás, foi na gestão passada, teve uma morte ali, porque o cara não viu o quebra-mola, passou por cima, perdeu o controle e morreu. Entende? Então é prudência. Acho que agora a gente pode falar um pouco sobre a estrada da Fazendinha, né? Acho que é uma notícia, no acompanha caso, é aí. uma notícia a ser dada, né? A gente acompanha há muito Tá acompanhando desde o início do seu governo, tá? Teve um Minha briga por isso. Teve um vai e vem, né? Começa, levou de várias. Aí o Estado começou, voltou, retornou novamente. Teve aquelas velhas ações de denúncias do Ministério Público em relação à obra, mas parece que agora tá andando. Agora tá andando. Sim, estão botando meio fio na Baía Formosa. Eu nem fui lá visitar ainda para fazer vídeo, nada disso. Lembrando aí daquele acidente, né, que teve lá, que estava muito bem sinalizado. A perícia foi lá, perguntei do delegado doutor Lauro, ele está analisando tudo, pedindo todas as análises possíveis, mas tudo indica que foi imprudência do motociclista, como a gente está falando aqui. E sabe que está em obra, tem que ter muito cuidado. Mas a Estrada da Fazendinha era um sonho, e eu não sei se é só meu ou se é de todo o povo daquele lugar. Porque a gente já tem 30 anos de cidade, eu venho lutando nesses 5 que estou, nunca lembrei de ninguém falar de Estrada de Fazendinha. E depois que eu comecei a falar e lutar e pedir ao governador, licitou, como você falou, demorou a empenhar, e teve um problema na licitação. Foi publicado no BO, depois não sabe. Infelizmente, nós temos algumas obras que é difícil, parece até que a gente está fazendo mal, sabe? E eu vou citar mais 2 aqui, mas a Fazendinha vai viabilizar para a gente a questão de mobilidade, que quem vem da Rasa, Maria Joaquina, Vila Verde, Arpoador, não tem que vir ao que a gente chama de pórtico para ir para Cabo Frio. Se quer ir para Cabo Frio, até mesmo ir para o Hospital de São José. Já vai passar ali direto, 1000 vezes melhor. Eu várias vezes faço aquele caminho até na estrada de chão. Então, a gente também já fez. para mim, uma felicidade, já estava vendo lá a drenagem, mas agora, ontem, começou a colocar o meio-fio. Então, você já começa a visualizar ali como vai ficar. Tudo indica ali que vai ter iluminação e ciclovia, Imagina que drenagem. vai viabilizar que o ônibus possa passar por ali Sim, também. vai facilitar vai tudo. facilitar muitas coisas. Nós temos um Inclusive problema ali pra- do Lídia Sherman, né, de chegar ônibus escolar, que era uma luta. E é uma estrada que vai também ajudar o pessoal de Tamoios e de Maria Joaquina, Sim. que sofre muito para chegar em Cabo Frio, Sim, por exemplo. vai né? facilitar muito. É uma estrada que vai fazer uma diferença ali para aquele lugar que está crescendo, né? Está crescendo muito, com certeza. Crescendo.
E 2 obras que a gente ainda sonha em realizar, que por denúncias e Ministério Público, que é a Lagoa de Jeribá, que sempre foi um sonho para a gente, conseguimos licitar, até por sinal com muito desconto. Agora a gente entraram na justiça dizendo que era o INEA que tinha que licenciar. O INEA já tem 1 ano, não licencia, e aí eu questionei porque Araruama fez lá numa lagoa, entre municípios, e pode. INEA diz que eu posso licenciar um pier no mar, que é da União, mas não posso licenciar uma obra de lagoa. Então está lá travado, é uma coisa que a gente já podia estar inaugurando, já podia estar usufruindo. Qual foram as reclamações em relação a esse projeto, prefeito? Que está no espelho d'água. Mais um pier não é no espelho d'água? Sabe? Então mas é o que eu digo, são pessoas do mal que querem ver as coisas dando errado, torcem para dar errado, trabalham para dar errado, né? Isso para a gente é muito ruim. E o Pai Vitória. Nós moramos perto da lagoa. Se você for na lagoa agora, lá é triste a situação daquela lagoa naquele momento. E assim, lá. é o que a gente fala, minha mãe sempre fala, o sonho dela é ter um espaço ali na lagoa para poder transitar, inclusive para você cruzar mais fácil, né? Sim, por trás. e você ali consegue parar na praia de Jeribá, vai de bicicleta, roda. E há um conceito urbanístico e também ambiental. Eu falava no outro que, assim, especialmente de meio ambiente mesmo, não é esse pitaqueiro que tem por aqui, que acha que tem meio ambiente, não. Que o que protege uma lagoa é fazer a lagoa ser vista. Sim. As lagoas são protegidas nas cidades quando elas se tornam algo que é visto por todos. Então, a urbanização, claro... A Lagoa da Usina é um exemplo. Claro que corretamente, a urbanização correta faz com que as pessoas vejam a lagoa, e a lagoa passa a ser preservada porque ela passa a ser fiscalizada por nós que frequentamos a lagoa. Sim. Do jeito que está hoje, ninguém frequenta a lagoa. Eu vejo gente fazendo yoga na Lagoa da Usina. Não, aquele espelho d'água é maravilhoso. Eu estava lá outro dia, vi um peixe, sei lá, de uns 3 quilos, sabe, subindo e descendo na margem, sabe? Então, eu fui criado ali do lado. E sempre vi todo mundo sonhando para que fizesse aquilo. Jacaré. Mas, mais do que isso, nós, com a Secretaria de Saneamento Básico, nós tivemos mais de 300 casas que jogavam esgoto ali. Então, a urbanização do entorno da lagoa é para preservar a margem. Porque você pode olhar ali, tem casas avançando, passados anos, avançando. Nós temos pouco tempo para segurar o que sobrou pouco, de vegetação ali. Aí você vê o governo licitando, o governo dispondo recurso, tem recurso, está empenhado, e você não consegue tocar uma obra. Pai Vitória, uma medida compensatória. Está lá, e as pessoas estão dizendo que vai preservar. O que é que vai preservar? As pessoas estão indo num mirante que não existe. E de vez em quando um cai lá de cima. Aí, como não tinha proteção na vegetação, as pessoas estavam entrando na mata. Hoje não, hoje a ideia o portal é fazer a guia para ir até lá e voltar, não entra na mata. Isso é preservar. Não é deixar tudo solto, aí você entra lá, tem latinha lá no meio do mato, você tem já... É bom lembrar que essa intervenção no Pai Vitório não envolve atrapalhar aquela paisagem que virou famosa de que você tira foto e tem... Não tem. É ali o ponto principal que é perigoso. Se você não delimitar, já tiveram pessoas que caíram ali. Sim. E quer cada vez ir mais à frente. E as pessoas fazem isso mesmo. E isso é perigoso. Então a gente limitou o mirante para não ter que entrar mais na vegetação. E para você ver, não tem concreto ali a não ser as sapatas. O caminho é natural, não tem concreto, não tem intertravado, levando. Eu pedi para que não fizesse nem no degrau, fizesse concreto, colocasse pedra natural mesmo. Aí tem um caminho natural que desce para a praia. Eu falei, mantenha esse caminho, não bota concreto no caminho, não bota cimento, deixa do jeito que está. E a única construção que tem naquele local foi uma casa que já existia ali, né? Sim, que estava tomada pelo tráfico, e nós usamos ela para fazer o portal de proteção para ter a guarda marítima ambiental lá. Até que é uma forma de ter um ponto de segurança, de informação, de invasão, também, de proteção. Também segurar o local, entendeu? ter um espaço. Se você tiver que fazer um controle com uma TPA que hoje está em vigor e quiser alguma cobrança, alguma orientação, ou uma taxa, ali, ou até orientação mesmo, por favor, não jogue lixo, tal, traga o seu lixo de volta. Você ocupa cuidado. o lugar, né? Você não deixa o lugar abandonado. É o que aí quando você faz, reclama. Quando você não faz, reclama. Aí você tenta fazer um lixo. Pode facilitar ações educativas para levar a escola, por exemplo, crianças, se torna mais seguro que você possa fazer. E é o que a gente já tem feito no Mangue de Pedra. A educação já tem levado lá no Mangue de Pedra para mostrar. Porque muitos adultos nunca foram.
A gente sempre cita o exemplo do Caravelas, né, porque a gente conhece de perto. Se aquele lugar estivesse sem nada, sem ninguém olhando, e se ele não tiver... não que sabia. ele é ocupado dentro era. das zonas que podem ser ocupadas. Sim. Com certeza a gente já não tinha mais aquela mata nativa de pau-brasil. Não tinha. E as pessoas chegam lá e ficam enlouquecidas. E aí entra outra discussão. A estrada é ruim, passa a máquina, mas assim, você tem que ocupar e não pode abandonar, porque se você abandonar, alguém vai ocupar. Sim, Uma ocupação verdade. controlada. Exatamente, exatamente. Quando determina foi sempre a como se ideia, pode né? ocupar, como se pode ocupar aquele espaço. Mas eu acho que no caso do Pai Vitória já ficou Sim, decidido que ficou vai decidido, andar. A comunidade local Mas querendo ou não, também. já era um local que já devia estar pronto para o verão. Sabe? Infelizmente, Aí por causa foram uma lá, pena, né? cortaram os ferros. a gente acompanhou a audiência E assim pública. vai. Nós Então, estamos na audiência pública, toda hora um acompanhamos a problema. audiência pública e aí escutou a comunidade originária do local, Sim. que está muito satisfeita, pelo que eu percebi, Sim, com a construção, com a retomada do local. Assim, a grande parte, pelo menos. Sim, né? com certeza. Mas eu vou te falar, qual era o ponto turístico que a gente sempre explorou na Rasa? Não, nenhum. Mas quando faz na Ferradura, João Fernando, ninguém fala nada. Mas quando você vai levar para um local para levar a economia, desenvolvimento do turismo, de forma a preservar, não é para fazer de qualquer jeito. E ali já era um ponto que as pessoas já iam naturalmente. Não, ele já viralizou. É um ponto um dos mais É. visitados. Qual é a ideia? São as imagens que Futuramente fazer essa rota. A gente quer a rota do escravocrata, do Mangue de Pedra, do Pai Vitório, saindo ali do Mercado Pescador, ou quem sabe chegar com um passeio de bugre ali. O próprio mercado pescador, eu lembro quando começou, a gente comentava muito. Críticas e mais que críticas. difícil, eu acho que não vai conseguir, né? É lindo, mas acho que não vai ter público. Cara, a gente passa ali. Tá tendo público. As pessoas estão ali, a gente Então, até parou, né? A comunidade utilizando o A espaço. comunidade utilizando o espaço. E o que paramos tinha lá. ali? Nada. Eu chamava de Praça do Nunca, porque nunca tinha ninguém. Exatamente. Só tinha pedra. Entende? Então, quando você faz um investimento, não adianta você fazer um investimento para ninguém, você tem que fazer um investimento para as pessoas. E ter um pouco de paciência. Você tem que investir para aquilo ali funcionar. Então, você né? quer ver uma outra coisa, Camila? Quando nós começamos a fazer urbanismo aqui no centro, aquelas ruas estavam todas tortas, calçada que não tinha alto e baixo, escada, degrau para o meio da rua, que a gente urbanizou ali agora. Você vê a vegetação, as árvores crescendo. A Praça da Ferradura foi a mesma coisa, Sim, né? entendeu? Algumas atividades que você com só o tempo pode mostrar. Falando de centro, você fez essa intervenção ali que aconteceu, teve essa polêmica, a intervenção agora aconteceu, as plantas estão crescendo. Aquela principal ali que você já entra aí no Celso Terra e vai direto que também. Então, faltam Porque duas hoje intervenções. eu acompanho reclamações, né? Mexeu, mas nessa aqui mesmo, que é a que mais precisava, não mexeu. Sim, não mexemos por conta, primeiro, do orçamento, está listado já, e segunda, porque estava chegando o verão. Não vou mexer no verão, vou quebrar. E os comerciantes me pediram, pelo amor de Deus, não mexe nisso agora. Que ali é um local sensível, porque as pessoas geralmente que pagam o aluguel, se você faz obra, o camarada vai vender o quê? Não tem. E ali a gente ficou no impasse do projeto, porque eu queria botar intertravado, a galera quer continuar com um paralelo, só que ali é uma rua de fluxo grande. Eu queria tirar as calçadas e botar uma coisa nivelada, como em qualquer cidade do mundo. É nivelado, você bota ali os frades para delimitar para os caminhões não entrar e não acertar nenhum pedestre. Mas lembrando, o centro é um grande shopping a céu aberto e a tendência é pedestre, não é a preferência do pedestre. Quando você não entra de carro, você tem que andar devagar, porque o pedestre está no meio da tem rua e ele está jeito. passeando. E outra, questão de acessibilidade. Sim. Idoso, gestante, criança, PCD. Né? Então faltou a Manuel de Carvalho, que a gente chama de Celso Terra, e a Turíbio. Choveu ainda agora. Sai água suja lá. Muita gente acha que é esgoto. Não é esgoto, é a tubulação suja de muito tempo que não sai esgoto, apesar de que É a decantação do essas do duas ruas a gente não fazendo ainda não identificou se tem esgoto na rede pluvial. Nas outras tinha, e nós cortamos todas e botamos na rede separativa. É uma fiscalização infinita, né? Eu tirei o esgoto de jogar no pier dessas casas, dessas ruas de cá. Da Turíbio e da Manuel de Carvalho ainda não. Então não sei para onde vai e se estão jogando. Acredito que ainda esteja, mas se for é pouca quantidade. A grande quantidade era de todas as casas para cá, de alguns condomínios ali próximo que bombeavam esgoto, tá? A céu aberto, teve vezes que
nem chovendo estava e já estava saindo Sim, esgoto. já acompanhamos Então, muitas vezes. a ideia é fazer ainda a Turíbio para identificar essas ligações clandestinas e colocar na rede certa e fazer a Manuel de Carvalho. Aí isso aí está nos nossos projetos, está no nosso planejamento para fazer. Você lembra quanto mais ou menos conseguiu fechar de esgoto clandestino nesse período que mexeu e fez essa intervenção? Foram mais de 270 casas. Até gato de água tinha ali em 3 pousadas. E eu até entendo. Às vezes a pessoa tem a casa há tanto tempo que não sabe nem onde é que está ligado o esgoto dela, porque ela já comprou de terceiros. E aí ela está reclamando do esgoto saindo no pia, mas não sabe que é a casa dela que está jogando na rede pluvial. Quando não é na rede pluvial que se joga esgoto. A gente tem aquele problema ali do Porto da Barra, que acabamos de judicializar com a Prolagos. Por quê? Quando o governo passado fez a galeria, não era para jogar esgoto, era para pegar água de chuva. Isso. Tanto da Rua da Linguiça, Celeste da Costa, para jogar água ali. Manilhas grandes. Quando eu fui surpreendido ano passado e me disseram que aquela galeria estava fechada com tijolo, porque teve uma ordem judicial, e foi a decisão errada. Aí eu descobri e abri e obriguei a fazer uma comporta, que por sinal está aberta agora lá com essa chuva. Nosso pessoal tem que ir lá e abrir. Mas não é o ideal. E eu falei isso com a Prolagos. A ordem não devia ser fechar com parede, a ordem devia ser retirar o esgoto da rede pluvial. Você não pode jogar esgoto na rede pluvial, na água de chuva, na rua. Não pode. Então, o que fica aqui a mensagem para a população que está ouvindo nossa entrevista: esgoto não é na rua, esgoto não é no bueiro da rua, esgoto é no sumidouro. E se estiver passando na rede separativa, você liga nele. Mas, se não, a obrigação de cada morador é ter fossa, fio de sumidouro dentro do seu terreno. Não é fora. Não é a prefeitura que tem que tirar o esgoto da rua. Isso é responsabilidade do morador. Ou ele faz um sumidouro ou ele liga na rede da Prolagos, se tiver. Importa que não vá para o mar o esgoto. Mas se jogar no bueiro da rua, vai para o mar. Vai para o mar. Isso nos faz lembrar da ação que está acontecendo nessa Embraça, justamente nesse sentido. Né? Que eu vou aproveitar para citar, que ganhei o prêmio. Sim. Com essa matéria, Com né? essa matéria, no primeiro episódio do nosso podcast, nessa versão. E a gente concorreu, isso, em mais de 300 famílias, que no final vão ser 700. Até o fechamento da sua matéria, eram 300 famílias que já tinham sido ligadas Mas aí, ao gratuitamente, é bom lembrar, porque não é barato fazer essa ligação. Não. E é de responsabilidade do morador. Eu vou até deixar o link fazer a aqui ligação. dessa entrevista, que ela é bem esclarecedora. E na época o secretário disse pra gente que ia parar um pouco por causa do verão, porque realmente não dá para fazer obra no verão, não dá para fazer. Porque a Sembraça também tem seu comércio, também tem sua atividade. A gente também já enxerga na Sembraça uma mudança do ambiente, né? A gente não tem mais aquele valão. Que era bem salubre. A gente imagina 350 casas jogando o esgoto. Então, assim. Ia para o Rancho Mutã. Ia para o Rancho Mutã, que é um problema que é a Praia de Manguinhos, a nossa maior raia de esporte náutico. Uma das mais importantes do país. Do país, né? Eu falei constantemente poluída, a nossa praia, né? Nosso pôr do sol mais bonito. Sim, maravilhoso. Da região. Enfim. É por isso, até respondendo, que eu priorizei a Sembraças numa parceria com a Prolagos, que executou, e nós demos todo o material. Sim. E a recomposição da pedra, que as pessoas estão reclamando. Mas como era verão, não tinha o que fazer. Esperar. Eu estou esperando terminar para depois a gente fazer ou recapeamento com a volta das pedras, que nós já fizemos em alguns pontos, ou colocar algum outro tipo de piso. Mas é importante que toda a rede de esgoto das casas estejam ligadas. Até porque a gente está fazendo pela secretaria e não está cobrando. Se a Prolagos for cobrar, é em torno de 3 mil. Pois é. Foi então, que nós levantamos aqui, cerca de 4 mil reais. É uma questão social também, né? Não tem muita desculpa agora para não ligar o esgoto, né? Tem que fazer. Nós estamos partindo agora para o Capão, que já tem uma rede, parte da rede feita, a gente está com medida compensatória, tentando fazer todas as outras ruas para quando nós calçarmos já está pronta. Entendeu? E por quê? Porque ali vem direto para o valão antigo, né? Hoje tem a galeria, e ia para o Rancho Mutã quando chove. Hoje ela está sendo bombeada para a estação de tratamento da Prolagos. Mas quando chove não tem jeito. Você tem que bombear essa água limpa, suja, não tem jeito, tem que ir para lá. Hoje, só para perguntar, essa estação de tratamento hoje, no final do destino dela, é água de reuso. A prefeitura utiliza de alguma forma essa água? Só para regar a planta, né?
O resto é descarte, não tem jeito, você não consegue. Ela não pode ser utilizada para outros fins que não sejam para Jardinagem até poderia, mas ela não tem valor, ela é perigosa. Até porque a água que chega no Jatunaíba é chuva, mas também, com certeza, se não for purificada, ela vem contaminada, se não for com uma coisa, com outra. Prefeito, caminhando para o final da nossa entrevista, 2026, ano eleitoral, gente, vai ser um ano difícil, né? A gente já começamos com a galera animada. Quais são os planos para esse ano? Bom, o Dani é pré-candidata estadual, a gente vai nesse objetivo de tentar fazer... firme isso. Firme, tentar fazer primeira candidata de Búzios, candidata no caso, né? Então a gente está avançando nisso. Eu tenho alguns projetos que eu quero tentar executar, mesmo sem o royalty chegar. Que anunciaram, que bom, aí me deram parabéns, mandaram mensagem. Queria que tivesse chegado, não chegou. A gente saiu, mas não chegou. A gente saiu de 22 milhões há 3, 4 anos atrás, vai fazer 4 agora em agosto. Saímos de 22 milhões para 8 e tem mantido em 8, 9, 10, às vezes vem mais um pouquinho. Mas essa luta de sempre para manter a cidade boa para todos morarem. A gente às vezes fica com pouco investimento. A gente tem meta ali de calçar Boa Vista. Temos uma parceria com o Estado que calçaria aquele resto da Boa Vista com os 8 milhões. Parceria nossa com eles. Mas eu quero calçar Boa Vista, Vila Verde, Arpoador. Eu queria terminar isso. Fazer a UPA da Rasa, que eu ainda estou nessa luta. A policlínica em frente ao hospital. Nós agora estamos executando a centro de imagem do lado do hospital. Já terminamos a maternidade, que ainda não inaugurei. Estamos terminando agora o João Guelo 2, e o João Guelo. Maria Rita, que é uma creche. Depois, se vocês quiserem, a gente podia fazer um bate-papo nessas unidades para ver como está sendo, porque foi um acréscimo muito bacana. É mais uma escola, na verdade. E estamos avançando. Eu acho que se viesse recurso, seria muito mais fácil. A gente percebeu que mesmo com pouco recurso, conseguimos fazer muito. O PCCR foi um avanço para a valorização do servidor. Ter esse recurso aqui da Previdência é um avanço, porque todo servidor fica com medo depois de aposentar não conseguir receber ou quebrar a Previdência, como nós temos aí em âmbito nacional essa dificuldade, né? Mas as metas são muitas, a gente tem alcançado aos poucos. O Estado da Fazendinha, para mim, vai ser o maior ganho, sabe? Porque é um recurso que a gente não tinha para fazer e o Estado está abraçando. Então, um ano eleitoral, o que eu falei, se a gente não conseguir agora, dificilmente consegue depois, sendo muito sincero. Então, vai mudar governo, a gente sabe que o Cláudio fica só até o final desse ano. Torço que o próximo governador olhe para o interior, como o nosso governador Cláudio Castro olhou, a importância que Búzios tem como segundo turístico mais visitado do Rio de Janeiro. Muito interessante para a gente, bacana, Cabo Frio, receber turista da Argentina, porque 70% dele vem para Búzios ou mais um pouco, então para a gente acho que acaba sendo até melhor do que para o próprio Cabo Frio. Então, acho que a gente está avançando. Eu acho que a gente conseguisse 470 mil pessoas, não é ruim para a cidade. Naquele momento fica difícil. Você transitar na cidade fica difícil. A gente que é da cidade, que trabalha, ganha dinheiro. Eu conheço um amigo nosso em comum que tinha um estabelecimento no início da pandemia muito mal, capengando. Hoje ele tem 4. E ele falou que o maior desafio dele foi conseguir abastecer o comércio dele para poder vender, porque vender era certo. Foi o primeiro ano depois de algum tempo que a gente chegou no supermercado e falou, meu Deus. Levaram tudo. Búzios, não tinha nada. Não tinha ovo. Fazia tempo que eu não vi o mercado assim, desse tudo. jeito. Então, Parecia... E prateleira vazia. Agora tem mais um mercado chegando na cidade, que é o Dom. Um atacado, aliás, a gente deu lá em primeira mão lá atrás, falou de Dom, né? E muito bom, bom. Porque a gente ia para Cabo Frio fazer compra. Tá lá no continente. Nesses atacarejos, a gente sempre ia para Cabo Frio, para São Pedro. Hoje vai ter em Búzios, e você vê o seguinte, são mais 500 empregos diretos. Então, se me disser que isso é ruim, pelo amor de Deus, eu acho que é ruim dentro da península. Ele está lá no continente, no local da expansão. Fora da península, orientado como expansão para o município. A gente não vai deixar de comprar nos mercados menores aqui. A gente vai comprar. Compra pequena. Compra grande para o comerciante de Búzios, nossa, isso é um ganho enorme. E aí, vai tributar onde?
Em Búzios. Então são coisas que às vezes quem critica não percebe. Ah, mas vai ter ali um problema de trânsito. Problema de trânsito a gente resolve, bota uma rotatória, que é que eu estou discutindo com o DR, porque ali é Estado, não esqueça. Então a rotatória ali, já briguei com o Estado que queria botar um semáforo ali, eu falei, se botar eu tiro. Exatamente. Ah, tiro de forma irregular, me leva à delegacia. Então eu já avisei lá, já mandei tirar a ferragem lá. E se tiver que fazer uma rotatória, que eu acho que é mais viável, e aí o IDR tem que autorizar, então a minha ideia era uma rotatória na entrada de Zé Gonçalves, que aí resolve o problema de Zé Gonçalves, e uma rotatória em frente ao posto. Sabe? Que aí você consegue diminuir, reduzir a velocidade, para o cara não atravessar a pista, ele vai lá e contorna. Então isso está em debate hoje, tá? Muito críticos, que a gente passa ali todos os dias. Isso está em debate hoje. Acho que o nosso presidente da Câmara quer fazer a Câmara ali mesmo, abortou aquela ideia do projeto que eu tinha lá. Vou parabenizar ele, porque eu acho que é uma boa decisão. Eu não sei, porque da entrada da cidade é dos dois lados, né? E lá agora eu estou levando o Corpo de Bombeiro. Então, é uma área de crescimento importante. E ali, onde era o Corpo de Bombeiros, vai ser Defesa Civil. Então, a ideia é Defesa Civil ali. Desse prédio ali, a gente usa para Defesa Civil. O prédio está ali, é importante. Vai ter, inclusive, uma base náutica, que nunca teve na cidade. E acho que o comando da região também passaria para Búzios. Então, de repente, a gente teria aqui o helicóptero como base da região. Então, foi uma proposta nossa, até porque é um governo que tem ajudado muito o município. Então já vai começar isso lá agora e vamos tocar. Tem muita coisa para acontecer, bastante coisa para a gente acompanhar. Lembrar que o seu governo está no começo desse segundo sim, mandato. Sim. Não tá no final o 2025 não foi fácil. Foi um ano de sobrevivência, de administrar, mudança de Câmara, então é adaptação, quem é quem, adaptação deles, nossa também, então não é fácil. Conseguimos realizar algumas coisas, né? Mas a gente vai avançar muito mais. Quem está pensando que eu vou acomodar no segundo mandato, não é bem assim. A gente tem realizado. Eu só estou errando no seguinte, eu estou divulgando pouco. Sabe, com um bate-papo desse aqui, a gente falou de tanta coisa, mas não me peço para lembrar de tudo. Porque, para quem não sabe, eu estou fazendo um cemitério. Vocês sabiam disso? Está em execução um cemitério. É cidade que Búzios nunca teve. Nunca teve, que precisa. É da Mitra, é da Igreja Católica o que tem. E que hoje em dia a legislação para que não continue esses cemitérios, porque eles estão na beira do mar, é proibido que tem que ir acabando devagar. A gente vai ter que fazer uma remediação lá, entendeu? Então a gente está avançando. Não é fácil. Não temos dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente que acha, não calçou a minha rua. Você não calçou porque não tem recurso. Isso é igual fazer a nossa casa. Você faz hoje uma parede, amanhã você faz a cinta, e assim sucessivamente. É o mesmo tipo de administração. A gente falou muita coisa, mas eu queria tentar uma última. Calendário de evento. Depois do carnaval, nós vamos anunciar, tem novidade por aí. Isso que eu pergunto, tem novidade? Tem novidade. A gente tá porque, sinceramente, está difícil pra gente. Com tanto evento. Às vezes eu digo, Vitor, por favor, eu queria tanto ficar em casa nesse final de semana. Não, tem evento, vou pro evento. Não, mas vai ter. Eu tô bolando mais 2 ou 3 aí. Acho que a Semana Gospel a gente vai dar uma esticada nela. Mas tem 2 que eu tô batendo aí e acho que vai ser legal. Estamos vendo uma data. Anuncia ou não? Anuncia, claro, vamos anunciar. Não, deixa pro dia. Vamos anunciar. Depende se anunciar, vai ganhar uma cerveja da cervejaria. Vambora. É um evento que pode acontecer. Exatamente. Aliás, é o nosso patrocinador aqui do podcast. E é muito bacana quando a gente tem uma empresa igual a cervejaria que leva o nome da cidade, que aposta na gente, aposta no jornalismo, aposta pra gente continuar podendo aqui falar desses assuntos muito importantes. E vale um evento. Sim. Uma rota cervejeira. Eu acho que vale a gente destacar sobre calendário, que a gente costumava muito ter muitos eventos que eram só show. Sim. A gente hoje tem uma gama de eventos de todo tipo, cultura, esporte, de tudo que você possa imaginar. Houve uma grande... Circuito das Artes. Exatamente. O próprio MP Búzios falou tantos anos e finalmente se criou um evento. O jazz que voltou, música, né? O movimento que a gente tem na cidade é outro. O festival gastronômico que virou patrimônio. Sim. Que ninguém agora pode mexer mais. O encontro de motos, o motocross, que geralmente Vamos agora... lembrar que a iniciativa do vereador Anderson. Vale destacar isso. Isso a gente é importante. Bastante. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, que a gente está com um projeto na questão de mobilidade, e aí você falou da cervejaria, eu lembrei, a gente está querendo fazer um pier ali do lado, para ter até a saída de alguns passeios de barco dali. E no verão, a possibilidade, se tiver alguma empresa interessada, em botar um tender para fazer essa rota. Porto da Barra, por dentro do canal.
por dentro, Já é saindo de dentro do canal, indo para Nossa, Manguinhos é um e passeio. indo, Tem que indo pro aproveitar centro. as atratividades que o Búzios tem para fazer algo Sim, diferente na exatamente. cidade. A Né? gente sabe que o náutico não é fácil, tudo é mais caro, né? E lembrando que também quando tem a lestada É isso bate que eu ia um falar pouco. agora, Então né, tem que Júlio? ver qual é a embarcação adequada. Adequada. Mas a gente já Mas- está E nessa aí, análise, com já isso, pensando finalmente, nisso. estamos realmente transformando o Búzios num balneário. Sim. Aí vamos chamar Aí finalmente podemos balneário. chamar de balneário, realmente. Esse eu não comentei com ninguém, a não ser com algum grupo que mora ali perto e que está desenvolvendo isso com a gente. Isso faz lembrar também, o Camilo falou que era a última pergunta, mas assim, essa questão dos eventos, das atividades, está contemplando a nossa grande vocação esportiva, que é a vela Sim, também, né? sempre, vela, sempre. O O mar vento, também, o mar, o tivemos vento. bons eventos na Praia de Jeribá esse ano, até o Náutico também, vem muitos eventos para cá. Não, eu acho que o calendário ele está repleto e de uma variedade absurda. Você pode escolher o evento que você quer Pode participar. Aliás, escolher. você que está assistindo a gente, que não é de Búzios, já se programa lá. Sim. Depois de março, o calendário sai, então vê lá dia E das suas cobra, férias. cobra, o evento vai sair, O um evento evento vai sair em sair. março, tem um em Reserva, de fevereiro, repente, tem um em com abril. antecedência, É. para não pagar caro em cima da hora. Porque, aliás, estamos com 95% de ocupação, né? Então, assim, a cidade. E não é tá- Réveillon. Não é Réveillon, é o Parque Hoteleiro voltando com toda a Sim, força depois. sim. Aí, eu acho que esse é o primeiro ano depois da pandemia que a gente está a todo vapor, né? Então, a vapor eu digo que já estava. Acho que agora exagerou. Exagerou, é verdade. Mas é o que eu digo. Não adianta criticar uma cidade cheia se nós vivemos de turismo. Isso, para mim, não é crítico, isso é sucesso. Se alguém acha que é ruim, é porque não vive do turismo. Imagina se a gente não tivesse a cidade cheia no Réveillon. Esquece. Tanto que as pessoas iam reclamar. Acho que ia E reclamar outra, muito mais. você teve a cidade cheia, não teve? Aham. E pela primeira vez, Cabo Frio, depois de muito tempo, fechou. Pois é. Imagina se não fizesse. Ia estar todo mundo aqui. Olha, queima de fogo, a gente não fez. Imagina se não fizesse. Verdade. Então estaria, de fato, eu digo que teria 1 milhão de pessoas. Eu acredito até que isso pode mostrar assim, uma questão da vocação regional. Cada cidade faz Sim, o que a sua, é. o que a sua capacidade É muito bom. comporta, Sim. o que a sua identidade tem, assim, a gente Exatamente. divide isso também. E é o que eu digo, eu reafirmo, o Búzios não precisa fazer nada no verão. Eu não preciso gastar da prefeitura 1 centavo como gastavam antigamente. Eu acho que não precisa. Fogos, ninguém ganha de Copacabana. Com Ninguém. certeza, não, isso é Ninguém. seria uma luta. Inglório. Você tá Glória. entendendo? Não, ninguém. E não fica sem fogos, porque todas as praias Todo têm mundo iniciativa solta, privada. todo mundo solta. Então, É, assim. tinha fogos, né? Tinha. Todas as praias. Sim, todos tinham. têm. Então, Eu só me pergunto, e até vai no- ter fogos? Vai. Vai, Pode iniciativa apostar que vai. E, aliás, é até uma forma de incentivar a iniciativa privada que faça isso também, Sim. porque você está com um hóspede, você está com É até pessoas... incentivar que eles façam mais. Olha a quantidade de eventos que tem. Verdade. É um absurdo, é muita coisa. Prefeito, te agradecer muito de novo, disponibilizar Sim. seu tempo aqui no meio do verão, de um monte de coisa para fazer e te convidar para voltar sempre. Vambora. Sempre que tiver uma novidade, alguma Sim. coisa, um tema polêmico para ser discutido E também. depois do podcast, nosso próximo encontro pode ser para ver o Fluminense ganhar no Maracanã. Vambora. Um Tá Fla-Flu. difícil, Um mas Fla-Flu vambora. de Tá Fla-Flu. difícil. Última vez que eu fui ao Maracanã foi Fla-Flu e o Fluminense ganhou. 2-0. Vambora. Mas é um prazer estar aqui. A hora que tiver alguma coisa polêmica, eu não sou de ficar respondendo nas minhas redes. Eu sou mais de olhar para frente, das coisas que a gente quer alcançar, que está alcançando, valorizar o servidor que está trabalhando, do que ficar olhando que não está dando certo. Com certeza. Então, eu acho que eu sempre digo o seguinte: o cara que só pensa ruim, que só vê coisa errada, isso não está na coisa errada que está nele, que não consegue enxergar o copo meio cheio. Ele só vê o copo meio vazio. Então, e eu nunca vejo essas pessoas prosperar em absolutamente nada. Camila, essa é só uma última pergunta de verdade, que é uma pergunta que você geralmente faz. Você é uma pessoa que não é acessível? Estou tendo segunda-feira. Tem gente que fala assim, cara, eu consegui falar com o prefeito e eu vim morar na cidade há 1 ano. Na minha cidade eu nunca vi, e hoje eu falo com o prefeito. Então, é acessível. Só entra pela porta da É frente. uma né? característica minha. Ele entra pela porta Então, da essas frente. pessoas que estão que se procurarem conseguem falar com o pessoal na Consegue falar. prefeitura, Eu acho que faz sua reclamação. Eu posso estar enganado. Meu telefone está no meu Instagram e Facebook. E eu acho que não tem uma pessoa que não tenha meu telefone na cidade. Eu acho difícil. Porque é o da campanha. Eu já tinha um antes da campanha e o que eu botei no meu panfleto da campanha, que é o final 10, é o mesmo até hoje. Se não tem é porque não procurou. E toda segunda-feira eu atendo na entrada da Se prefeitura. chegar cedo, te encontra Essa subindo. essa semana mesmo eu ia atender, É. alguém disse, eu informar errado, que eu não ia atender, quando eu cheguei tinham poucas pessoas.
né? Mas eu ia atender, é que informaram errado ali. E eu não tenho dificuldade. Chegou, fala comigo, não precisa esperar segunda-feira. Se for um caso grave, como a gente várias vezes pega aqui, para ajudar numa coisa e outra, as pessoas fazem contato comigo. Ok. Vale destacar também que a gente sempre fala a mesma coisa, que é um abraço para a comunicação que atende a gente sempre. Às vezes eu perturbo com um monte de pergunta, eles demoram um pouquinho, às vezes, porque tem que procurar a resposta, mas eu sei que não é só com a gente, que os meus colegas Sim. também. A comunicação está sempre Com certeza. muito disponível. Então é isso. Você que acompanhou a gente até agora, conversamos aqui com o prefeito de Búzios, Alexandre Martins. Você pode deixar suas perguntas aqui de alguma coisa que a gente não tenha conversado. Depois a gente encaminha as perguntas e o pessoal responde, ou até o prefeito mesmo responde. Sim. E lembrando para vocês que esse episódio foi gravado aqui nos estúdios da Búzios Digital. Se você quer ter o seu podcast também, é só você vir aqui. A gente já fala sempre que você vem aqui, faz seu piloto. Se gostar, fecha com eles, porque Eles têm outras assunto. soluções digitais também. Acho que todo mundo na cidade devia ter um podcast sobre algum assunto. E o episódio foi feito com a produção da Prensa de Babel, como você conhece sempre, e a parceria da Cervejaria Búzios. Não esquece de seguir a gente, ativar o sininho, aquelas coisas todas de youtuber que eu não sei dizer, então você fala. Vai aparecer escrito embaixo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tá bom.